Olá, muito bom dia. Quero sempre começar agradecendo a Deus pela oportunidade de a gente respirar. Tem muita gente que não tem essa condição favorável e outras coisitas mais. Portanto, muito obrigado, Senhor, por podermos estar realizando a live de número 51, né? E a live 50 foi uma live de agradecimento. E o Wilton está aqui comigo, que é um jovem desse mercado, né? Já que eu já estou com 55, né? E ele uns 15 a menos, né? Mas com muita história dentro do segmento, né? Nós começamos da base desse segmento. Então a gente esteve juntos, né? Em empresas diferentes, né? E a mãe de Wilton, que é a mim, manda um abraço neste momento. Ruth Silva, um abraço. Sei que você está nos assistindo, né? Muita saudade do nosso tempo de Previna, né? Me emociona até, minha palavra gaguejou aqui, porque foram tempos áureos, né, de desenvolvimento deste mercado, ok? Então, essa live é muito especial, porque a gente vai falar de um assunto hoje que é relevante para toda a sociedade brasileira. Portanto, você, cliente, seja pessoa física ou jurídica, seja muito bem-vinda. Você, profissional do segmento, né, seja muito bem-vindo, né? A ideia nossa aqui, e quando a gente fala de tudo isso aqui, é porque eu, Wilton, né, nós gostamos da educação. E sabemos que a educação, na verdade, ela está por trás de tudo isso, que vai gerar fatores de influência de tudo, que vai reduzir reajuste de tudo, é se nós formos mais educados, olhando a palavra educação no seu sentido mais amplo possível, né? Portanto, deixe suas perguntas, deixe os comentários, né? Porque a gente tem muito assunto para tratar e não se preocupe, vamos tratar com qualidade. E se não der tempo, já combinei com o Wilton que a gente já abre uma live 2 sobre esse assunto, podem ter certeza, tá bom? Né? José Hilton é contador de formação, corretor de seguros, está 20 anos no segmento, acho que ele entrou de fralda, né, no segmento, né? E atualmente é gestor de benefícios do grupo Repigem. Quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço aqui para o grande amigo Carlos Magalhães e ao amigo Solon, ok? E a toda a equipe Repigem, muitíssimo competente, ok? Bom, Hilton, dê seu bom dia aí para a gente começar nosso bate-papo. Pois é, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, Gelásio. Sabemos que esse nosso mercado vive muito de altos e baixos, então estamos aqui, como você falou muito bem, para tratar o assunto muito mais no que diz respeito à educação, tá? Como enxergamos o mercado e o que é que vai ser daqui para frente desse mercado tão complicado, mas que é a nossa cachaçinha, né? É o que nós gostamos de fazer, o que nós vivemos no dia a dia. Então, mais uma vez, muito obrigado. Aproveitem todos o que diz respeito a esse ensinamento, que eu aprendo muito mais com você, com essa oportunidade, e vamos só para frente. Eu acho que você, cliente, quando você vai escolher o profissional, não é só a amizade, né? A amizade é importante, mas a qualidade técnica de quem vai lhe assessorar. Com certeza. Por isso aqui está a NUB, está aqui a Repigem e tantos outros profissionais excelentes que a gente tem nesse mercado, né? Então procure saber, né? Ele tem SUSEP, né? Onde que ele trabalha, qual é a história dele, né? Porque nós precisamos de consultoria, ok? Porque o que já vem enlatado vai estar na internet à sua disposição. Nosso tema de hoje, mais uma vez, é reajuste de plano de saúde. E para contextualizar, gente, é um tema complexo, né? Cuja diversidade de planos é muito grande, são muitas regras. É uma sopa de letras, a gente estava aqui rindo com as fórmulas, com o VDA, com o VCMH, com o VCO, com o V de não sei das quantas, né? Teve texto fórmula que Hilton me trouxe aqui, que nem eu mesmo sabia, entendeu? Então, é difícil. Nós vamos tentar aqui traduzir para vocês. Por que a gente, somente em 2018, tivemos, né, Hilton, reajuste de 20%, 25%. 35% de algumas operadoras. É importante você tratar isso aí porque, imagina, para nós profissionais de mercado, é um assunto muito complicado. O cliente que está nos assistindo e que a gente vive o dia a dia de reajustes, como é que ele vai tratar esse assunto também? Tá? Aí o cara diz pra gente, pô, mas meu salário foi 3%, a NPC foi 4%, como é que loucura é essa? Como é que eu posso ter um reajuste, absorver um reajuste de 23%, 25%? Como é que o empresário entende também, pensando em planos empresariais,
Como é que o empresário... Que não está conseguindo reajustar para os seus clientes, isso aí, que está sendo exigido um reajuste para a categoria, sei lá, de 3, 4, 6% e vai ter que repassar 20% de reajuste para o plano de Imagina, saúde. né, a acumulatividade desse reajuste nas pessoas ao longo dos anos. Né? 20 hoje, 20 amanhã. Isso aí. Pelo menos em 3 anos, de 3 a 5 anos, se a gente continuar nessa tocada no que diz respeito a reajustes, teremos aí dobrando o valor de plano de saúde. É por isso que existe essa oscilação de mercado e que vamos tratar também aqui as questões das operadoras, a dificuldade das operadoras também. Só para vocês entenderem, né, nós tínhamos, há alguns anos atrás, né, diria que 3 anos atrás, 50 milhões de beneficiários. Hoje nós temos 47 milhões e 300 mil beneficiários. Significa uma queda muito expressiva. Por quê? Porque 2 milhões e 700 mil pessoas estão hoje aonde? Na fila do SUS, né? É isso aí. Participando de programas de SUS, é uma população significativa que está desassistida e aí existe todo um problema, digamos, também para para o SUS, no caso. Né? De janeiro para fevereiro, gente, tivemos uma evolução de quase 200 mil beneficiários, o que é muito pouco para aquilo que se perdeu. A notícia boa está no odonto, né? É isso aí. Em odonto a gente já tem aí um número expressivo, acima de 1 milhão de associados, em que começou a fazer parte do programa de planos odontológicos. É um crescimento absurdo. Vejam vocês que se caiu quase 3 milhões em saúde, em odonto cresceu quase 4 milhões nos últimos anos. Então significa um valor muito grande e logicamente que a saúde bucal ela tem influência na questão da saúde. O que costumamos falar até, Gelásio, é que a saúde começa pela boca, né? O sorriso bonito aí do rapaz, tá vendo? A saúde começa pela boca. Então, é claro, profissionais de mercado, nós profissionais de mercado e outros também muito competentes, têm incentivado muito a entrada, no caso, a inserção de planos de odontológicos no mercado. Ok, né? Chegou o café aqui pra gente, né? É isso, obrigado João Gabriel aí, né? Daqui um pouco a gente tá entrevistando ele aqui sobre alguma coisa, né? Hilton, pra gente avançar, né? Vamos dentro do processo da educação, né? E tem para a base da conversa, né? Ou seja, o que é um reajuste em plano de saúde e como que se compõe o preço de um plano de saúde? Então, nós temos aí, é claro, né, uma divisão no que diz respeito à composição de reajuste de planos de saúde. Sabemos que existe os planos individuais instituídos no mercado e os planos empresariais, coletivo por adesão e coletivo empresarial que é instituído no mercado. Então, tratando o assunto de forma departamentalizada. Pois é. Então, temos aí planos individuais que a ANS determina os percentuais, inclusive a ANS está para divulgar o novo percentual agora, em que ela determina qual percentual que as operadoras que trabalham com planos individuais diretamente vão aplicar de reajuste. Mas houve uma grande mudança aí, né, Hilton? É isso aí. Então, um principal motivo desse nosso encontro é essa mudança que a ANS está propondo para 2019, que é um índice de reajuste para planos individuais, em que anteriormente, no ano passado, por exemplo, nós tínhamos somente a composição do IPCA, e hoje o IPCA tem um peso menor no que diz respeito a essa composição. Então, nós temos aí variação de despesas assistenciais, variação de receitas por faixa etária, fator de ganho de eficiência em operadoras e o IPCA retirando o item de plano de saúde, que vai representar somente 20% nessa composição. Então vamos lá, para ajustar aqui. Nós tínhamos aqui o famoso VCMH, variação de custo médico hospitalar. É isso aí. Né? Onde você tenha, né, a operadora, a variação de consultas, exames, variação de internação, né, variação de despesas médicas, também despesas comerciais e administrativas, que era o que compõe, né, em cada operadora essa situação. Uma caixa preta que nunca nos chegava, né? Mas a gente técnico da área conhece e algumas operadoras no passado, né, mandavam a carta explicadinha, hoje até algumas já começaram a fazer de novo. De forma muito mais detalhada. Até. E aí veio, né, a RN, qual é o número? A RN 441, tá? Isso. Que trata esse assunto de forma muito abrangente, muito explicativa. Parabéns para a ANS sobre esse assunto também.
Mas, e aí quando ela trata esse assunto nessa RN, ela traz uma informação muito nova para a gente, que teremos aí uma possibilidade de um reajuste abaixo de 2 dígitos, no caso, trazer para casa de 1 dígito, justamente por conta dessa proposta. E, para mim, o item principal dessa proposta, algo que não atentávamos para esse assunto, que é o fator que tem a variação da receita por faixa etária. Então, hoje, quando a ANS vai fazer o cálculo para reajuste de plano de saúde, todos os planos individuais que sofreram reajuste, as pessoas que têm plano individual que sofreram reajuste por faixa etária durante o ano do contrato, a ANS vai fazer essa composição para retirar esse número também. Ou seja, as operadoras já estavam na sua tabela de composição de reajustes e de preços esse valor, essa variação por faixa etária, e a ANS passa a retirar. Existe uma fórmula, é claro, um racional, mas que a ANS termina retirando também esse valor, ou parte desse valor, tá, pessoal? Perfeito. E aí você falou também sobre ganho de eficiência? Fator de ganho de eficiência. Fazendo aí um comparativo, é como se a gente estivesse tratando o eletrodoméstico. O eletrodoméstico, você tem aí aquelas classificações de eficiência energética, A, B, C, D. Então, a mesma coisa a ANS quer trazer para o setor de saúde. Então, as operadoras que estão investindo nos planos individuais, no que diz respeito a novas modalidades, a uma melhor negociação com a rede credenciada, então ela vai trazer um quantitativo, que desse quantitativo passamos a ter esse ganho de eficiência também. Gente, vê só, já tem uma pergunta aí? Oba, fala aí. Tem muita gente assistindo aqui ao vivo. É? Isso. Vamos bater recorde hoje, hein? Pois é. Né? Pessoal aqui que está interagindo. Janivalda Mangueira, Patrícia Jacobucci e Paulo Rangel. Pati. Ei, Paulinho. Bom dia a todos. Patrícia tá dando bom dia aqui também. E Paulo Rangel mandou a seguinte pergunta. Bom dia, amigos. Tudo bem com vocês? Além de facilitar o entendimento do consumidor sobre o reajuste, quais são os destaques positivos com essas mudanças? Abraço. Ok, tá. Eu vou começar a passar a bola para ele. Paulinho, a roda girava para o individual a partir dos reajustes de médios dos empresariais, ok? Então essa roda passa a girar agora com outro perfil. Por quê? Porque os itens que eu acabou de trazer, eles vão trazer questões ligadas aos reajustes médios de mercado, né? Das influências das inflações, da inflação não médica, ou seja, você começa a ter outros fatores de influência que vão girar, né? E com certeza os reflexos principais serão em 2020, por favor. Perfeito. Algumas operadoras tomam por base nos contratos empresariais, inclusive tomam por base esse nível aqui, esses índices que estamos tratando de reajustes individuais. Então, muitas operadoras terminam trazendo esse número para o seu contrato empresarial, justamente por conta por conta da fórmula que é tratada. Então, variação de custos médicos, eficiência e tal. Por isso que eu vejo que é um novo modelo, tá? É um novo modelo que tende a dar certo por esse motivo. E um complemento. Como são informações que vão estar mais abertas, né, isso também vai gerar uma pressão maior da própria sociedade sobre este assunto. Também. Ainda falando sobre a questão da variação das receitas por faixa etária, existem vários materiais já publicados pela Agência Nacional de Saúde, mas um deles me chamou a atenção, que ela traz todos os valores, um exemplo, 2015, que tiveram todas as pessoas que tinham planos individuais na sua devida faixa etária, que sofreu reajuste durante o ano do contrato, a vigência do contrato, ela já traz esse número e traz um resultado de 1,82%, em que vai reduzir esse índice de reajuste. Significa que no futuro essas 10 faixas vão sofrer uma mexida, não é? É isso aí. Pode trabalhar com menos faixas, etc. Positivo. Como já tivemos aí anterior ano novo 656. Bom, gente, a gente aí com isso fecha o ciclo dos planos individuais, né? Lembrando que Hilton abriu aqui o nosso bate-papo falando das divisões. Você tem os individuais e os coletivos. O coletivo, quando você explode, ele vem para o coletivo por adesão e para o coletivo empresarial. E o coletivo empresarial se explode de 2 a 29 vidas
e de 30 vidas para frente, ok? Portanto, a partir desse momento, Hilton, como é que reajusta os planos coletivos por adesão? Então, nós temos aí a composição dos planos coletivos por adesão, que muitas pessoas confundem o quesito coletivo por adesão com o que acabamos de tratar sobre o aspecto de planos individuais, não tem nada a ver, tá? Então, o plano coletivo por adesão ele pode ter 3 tipos de reajuste durante o ano do contrato. Ou no aniversário do contrato, se for o caso, se coincidir o aniversário da pessoa que está mudando de faixa etária. Desculpe, vamos ajudar a turma aí, né? Coletivo por adesão, ele é um plano feito para quem? Quem se destina? Então, vamos lá. O coletivo por adesão é um plano que destina-se a entidades de classe, tá? Em que, aí dando um exemplo, o setor da área médica tem uma determinada entidade de classe e as pessoas querem fazer um plano coletivo por adesão. Então, por esse motivo, a ANS liberou para administradora de benefícios a possibilidade de fazer o plano coletivo por adesão para essas entidades. Então, é um grupo de pessoas de determinada entidade que tem direito a fazer o plano de saúde, mas que não é um plano individual. Existe uma característica de plano individual em que essa pessoa recebe o boleto em casa, é pago individualmente, mas a condição de reajuste que estamos tratando aqui é totalmente diferente. Segue, tipicamente, os contratos coletivos empresariais, então, planos empresariais. Vamos a ela, então? Vamos lá. Então, você tem um reajuste por faixa etária, ainda tratando aí o coletivo por adesão. Você tem um reajuste por faixa etária, o reajuste pela sinistralidade e o que acabamos de tratar também no individual, que é a variação dos custos médicos hospitalares. Então, nós temos 3 possibilidades de reajuste aí durante o ano do contrato, que muitas pessoas ligam para você e para outros corretores, querendo saber por que o plano dela é individual e teve 30% de reajuste. No filtro normal, nós já tratamos, já sabemos que é um plano coletivo por adesão e não um plano individual, que aí nosso mercado termina trazendo essa informação com um plano individual, mas não é. Tá? Portanto, você consumidor e você profissional do segmento tem que estar atento para saber qual é a diferença, né? Nem tudo é a mesma coisa, gente, não é. Tá? E as regras você pode ter no curto prazo. A migração de um produto seu individual para um plano desta natureza e você se arrepender depois porque os percentuais são maiores. Totalmente diferentes. E cuidado com a data de reajuste, não é, Hilton? Também. Tá? Se eu comprei em setembro o plano por adesão, ele pode ser ajustado em janeiro do ano subsequente? Se seguir aí o aniversário do contrato daquela entidade de classe, sim. Tá? Então, é importante que nós, corretores, possamos passar de forma correta, coerente para os consumidores, que ele pode ter sim, durante a vigência do contrato, algum tipo de reajuste no qual já tratamos. Tá? Ok. Vamos para outro? Tem mais alguma sobre isso? Mais uma pergunta? Vamos lá. Sim. A turma está animada Pois hoje, né? Bastante interação aqui. Patrícia comentou parabenizar vocês que estão lutando por um mercado com mais clareza. Romilton Moraes também deu os parabéns, falou que muito esclarecedor. E a gente tem uma pergunta aqui do Renato Linhares. Ô Renato, você sempre presente, um grande abraço. Ele falou, bom dia. Ontem recebi meu Bradesco Saúde individual com reajuste de 35% da faixa etária. Não ficou claro para mim como se dará essa mudança no cálculo desta questão. No meu caso, que me resta uma última faixa para reajuste, ao completar 60 anos, eu serei impactado? Ok. Né? Bom, temos aí, já tratamos esse assunto parcialmente, né, sobre o reajuste. Ainda a ANS estabelece que os contratos individuais podem sofrer reajuste por faixa etária. O que tratamos aqui sobre o novo racional, sobre a nova fórmula da ANS, é para os reajustes anuais que acontecem, mas permanece a possibilidade de reajuste por faixa etária. É claro que a gente precisa entender o tipo de contrato que você está hoje, mas seguindo aí uma regra que você está no contrato que está adaptada à Lei 9656, você já ultrapassou 59 anos de idade, esse é o último reajuste por faixa etária que você tem. Pelo jeito ele passou por de 54 a 58, ele está na pré-última. Pois é, então 54 a 58 você ainda tem mais um reajuste previsto
ilegal pela Agência Nacional de Saúde. Renato, olha só, tá? É importante até tentar modificar o termo para ajudar. Considere, por exemplo, que a mudança por faixa etária é uma recomposição, não é um reajuste. Sim. Né? Por quê? Porque os preços são por faixa etária. Perfeito. Então, se você mudou de faixa, há uma recomposição, não é um reajuste. A gente precisa trabalhar um pouquinho isso para entender isso. No bolso dá no mesmo, ok? Bolso, no final, no bolso vai ser tratado como um reajuste, mas de fato é uma recomposição. No passado eram 7 faixas, hoje é 10 faixas. Né? Existe uma experiência muito rica, né, houve uma experiência em Massachusetts, nos Estados Unidos, né, onde uma operadora fez o seguinte lá, quis inovar e colocou os preços todos, preços únicos. Sabe o que aconteceu? Essa operadora foi para o espaço, sabe por quê? Porque quem tinha mais idade comprou porque estava no preço médio e quem era mais jovem fez ser esperto, foi para outra operadora que ia ser mais barato para ela. Então daí a necessidade dessa variação, onde a gente não pode querer melhorar a performance, mas eu acho que o governo traz uma bela iniciativa quando traz uma análise mais detalhada desta influência do plano então, considerando índice de mercado, de comportamento e mudança dessas receitas para as operadoras, ok? Só completando o que você acabou de falar sobre as 10 faixas, e tínhamos antes um número inferior, existe também uma regra estabelecida pela ANS também por conta do Estatuto do Idoso. Então, acima de 59 anos não pode mais haver nenhum tipo de reajuste também, além dos cálculos todos que foram feitos também pela questão do Estatuto do Idoso. Além disso, você tem a variação da primeira à sexta faixa, da sexta à décima, e né, a faixa máxima não pode ser mais que 6 vezes a faixa mínima. Perfeito. Então, se 0 a 18 custar R$100, tá? A última faixa tem que custar R$600. São regras básicas e que você não pode esquecer. Perfeito. Ok? Né? Então tem assunto, viu? Vamos lá. E nós estamos aqui com 25% e estamos no item 1, viu, gente? Vamos lá. Vamos falar agora sobre os coletivos? Então vamos lá. Empresariais? O coletivo empresarial, você tem uma regra mais adequada, digamos, só que ainda assim o que tratamos lá no início também é que as empresas terminam absorvendo muito um reajuste pesado, e aí temos aí 2 tipos de reajuste ou até 3, a depender da classificação do contrato. Então, na grande maioria, as empresas têm reajuste por faixa etária também, por a composição, a recomposição da sinistralidade, que vamos tratar aí o assunto do que se trata da sinistralidade, do que é sinistralidade, e também a variação dos custos médicos hospitalares. Nos planos empresariais de 2 a 29 beneficiários, um benefício que a Agência Nacional de Saúde trouxe também para a recomposição desses custos é justamente que as operadoras que trabalham com esse tipo de contrato, de produto, elas, por obrigação, têm que fazer uma composição da sinistralidade da carteira, ou seja, de 2 a 29 beneficiários, qualquer operadora, ela tem que ter a recomposição da carteira desse grupo. O que seria isso, Gelásio? Eu tenho uma operadora XPTO que tem 100 mil beneficiários de contrato de pequena e média empresa, que é o que terminamos titulando, de 2 a 29 beneficiários. Então, toda a sinistralidade, toda a recomposição desse custo tem que ser repassada de forma integral, na hora que é feito o cálculo aí sobre a questão do reajuste, para essas empresas que possuem esse perfil, ok? Eu estava tratando ontem com o Dr. João Maurício, que aí você conhece muito bem. Esteve aqui com a gente falando sobre plano ambulatorial. Pois é, e a gente tratando desse assunto, e é muito legal. Eu falei, imagina, Dr. João Maurício, que nós temos uma empresa de 20 beneficiários. Se tivesse uma reposição por sinistralidade de forma individualizada, um parto, que custa em média de 4 a 6 mil reais, já estaria estourando a sinistralidade desse contrato durante o ano. E eu digo mais, a RN que compõe isso é a RN 309, Resolução Normativa 309, tá? E eu me lembro que eu posso citar o nome da operadora porque ela não está operando mais, que é a Camed. A Camed tinha por hábito buscar na empresa a recomposição, ou seja, ela, certo? Eu diria o seguinte,
Após o sinistro é que a empresa vai dar. Toda empresa vai ter um ganho de sinistro em algum momento. Concordo. E se você despreza ela no ganho de sinistro, na hora que ela vai ficar boa, você não vai ter mais. Concordo. A nossa história diz isso, né? Quem tem experiência sabe. Aí o que a média fazia? Ia para cima do cliente com reajuste alto. O que o cliente fazia? Ia para outra operadora. Né? Então, essa dança de você analisar a empresa com 5, 10, 6 vidas de uma desvalorizada era um erro absurdo. Totalmente. Né? E a RN trouxe isso. Né? Agora, quando ela compõe a variação de custo médio mais o sinistro médio da carteira, né, significa que também a incompetência dela em não gerir bem vai para o preço, ou seja, ela fica com o preço maior, ou seja, com isso ela também corre o risco de perder novos beneficiários. Também. Além desse tipo de reajuste, tá? Tanto da recomposição da carteira quanto da variação médico-hospitalar, temos também de 2 a 29 beneficiários, no caso, o reajuste por faixa etária, ou a recomposição por faixa etária, tá? Então, durante o ano de vigência desse contrato, qualquer beneficiário que mude de faixa etária, a empresa passa a ter essa recomposição pelo contrato que foi acordado. Ou seja, se você tem um número de beneficiários com várias idades diferentes, a sua fatura pode ter flutuação mensal. Perfeito. Ok? Perfeito. E os empresariais com mais de 30 Então, vamos lá. Nós temos os empresariais acima de 30 vidas, que também na RN 300 e... Olha, quando eu estou pesquisando, eu vou dizer para você o seguinte, né? Eu sabia as RN 309, eu também. Agora eu não sei mais não, viu? Tá? Mas é a 309 que A tá RN falando, 309, ela trata justamente esse assunto de beneficiários também com acima de 30 vidas, empresas acima de 30 beneficiários, em que ela deixa facultado a operadora, algumas operadoras conhecemos, grandes operadoras de mercado, trabalham com um grupo de empresas, perfil de empresas até 300 beneficiários, por exemplo. Então, a operadora tem que registrar na Agência Nacional de Saúde que um exemplo de 30 a 99 beneficiários, que costuma acontecer, ela também vai fazer recomposição de carteira. Okay? Uma coisa que a 309 deixa claro, e eu já tive algumas discussões com algumas operadoras também, é que no momento que uma empresa de 150 beneficiários tem recomposição de carteira também de grupo de empresas e a sinistralidade dela está muito baixa, a operadora não pode deixar a livre negociação de reajuste. Então termina prejudicando, mas de uma forma ou de outra tem a reposição de carteira. Então, aqui fala o seguinte, o valor do percentual de reajuste calculado para o agrupamento de contrato deverá ser único, sendo vedado qualquer tipo de variação. Então você não pode, a operadora, no momento que divulga e registra na ANS qual é o percentual de reajuste pela reposição daquela carteira, automaticamente tem que repassar integralmente para todos os contratos que fazem parte dessa carteira. Eu diria o seguinte, né? Com mais de 30 vidas, gente, existe a chamada livre negociação. Perfeito. Onde você vai recompor, né, a variação de custos médios hospitalares mais a sinistralidade daquela empresa em si. O mercado ele é inteligente, ele fica buscando alternativas. Me lembro muito bem, eu que no passado, né, carência zero era somente a partir de 50 vidas. Sim. Por que me refiro a isso? Porque agora baixou para 30. Quando baixou para 30, o que as empresas fizeram? De 30 a 99, muitas operadoras trabalham com preço por faixa etária. Perfeito. Então o mercado ele vai se moldando. Né? E aí, algumas operadoras inovaram, também criando a regra 309 para número de vezes maiores, indo até 99, indo até 199, ou até, às vezes até 300. Só que isso cria para a empresa que teve essa ideia da média, né? Ela diz, poxa vida, eu vou ter um reajuste menor. Só que ela passa a ficar engessada. Perfeito. Então ela cria uma arma para si própria. Por quê? Porque ela tem que reajustar por X. Se ela fizer menos para aquela empresa, ela prejudica o mix. Aí ela só pode ajustar daquele jeito. Aí a empresa vai para o mercado e muda de operadora. Então isso, na verdade, né, desculpa os especialistas, mas eu considero que isso foi um tiro no pé. Não combinamos até esse assunto, né, como os outros também, mas eu considero como totalmente coerente o que você falou. Porque eu tive um caso no ano passado de uma empresa que estava com 40% de sinistralidade e teve um reajuste de 28%. E não teve o que fazer, ela pediu a troca de operadora porque não concordava com esse reajuste.
apesar aí de ter outras variáveis e outros pensamentos no que diz respeito também a empresas que estão com a sinistralidade muito alta e aí tem um benefício de um reajuste muito baixo, porque outras estão tendo uma composição melhor. Pois é, eu quero negociar com a empresa grande sem mobilidade. Mobilidade é tudo. Pois Se você é. souber dançar, não Pois vai. é, O mercado pois é, exige competência e negociação. Concordo. Agora, eu quero aproveitar para que você explique um pouquinho aí, né? Quando é que o preço, né? É bom voltar. Claro, Quando é que claro. o preço é por faixa etária e quando é que ele é per capita? O que é um preço per capita? Então, preço per capita, indo muito na parte didática, Tem que ser. toda operadora ela tem um profissional da área atuarial, da área estatística, em que ele faz toda a composição de custo. Então ele diz para a área comercial, diretoria comercial da empresa, seja lá, da operadora, que o preço mínimo a ser trabalhado, quando envolve despesa administrativa, sinistralidade e outros insumos também, o preço mínimo é de R$200. Mas nesse caso, o preço per capita simboliza um preço único. Médio. Único, Tá? médio. Preço único. Então, você vai trabalhar com custo per capita. O que é o preço per capita? É justamente um preço médio em que a empresa envia um determinado perfil de associados. Aquela operadora diz o seguinte: para trabalhar com seu perfil, de acordo com a idade, sexo, gênero, tudo isso, eu preciso aqui de um valor mínimo. Então, daí passa a trabalhar com preço médio, que para os contratos empresariais a composição é muito melhor. Tá? Ou por faixa etária. É de livre negociação também das operadoras trabalhar por faixa etária. Então temos algumas operadoras, e aí eu falo, existem algumas operadoras trabalhando de uma forma muito legal, somente com 4 faixas. Eu acho a iniciativa excelente. É isso aí. Né? Então nós temos a Apvida, por exemplo, que trabalha com 4 faixas. Então, ela trabalhando com 4 faixas, ela deixa o cliente muito mais livre para decidir se ele vai ter ele vai querer a composição pelo preço médio ou pela composição do preço por faixa etária, e aí envolve as idades. Bons exemplos têm que ser sempre seguidos, certeza. né? É o caso da Promédica, que reajusta seus contratos, né, já por índice de mercado. Perfeito. Então eu fico sonhando com o mercado o seguinte: se você tem um índice, né, com o cliente, por que com o fornecedor você também não tem o mesmo reajuste? E todo mundo vai ser ajustado em cascata, né? Vamos tentar ser visionários ou loucos, né, para tentar influenciar esse mercado a ter este tipo de maturidade. Ok, gente? Bom, você falou em sinistralidade, né? Vamos, né, desmistificar um pouco para as comunidades, né, o que é um sinistro, o que é um sinistro equilibrado, né? Como é que é isso? Primeiro, eu acho que é um assunto que vai precisar de um outro bate-papo, com certeza. Tá? Podia ter uma live só sobre sinistralidade, né? Pois é, mas o que em resumo, qual é a composição de uma sinistralidade? As empresas, as operadoras têm um preço, um ponto de equilíbrio financeiro, que na média é 70%, tá? Então, qual é esse racional? Para cada R$1.000 que ela paga de preço de plano de saúde, ou seja, a fatura mensal de plano de saúde, ela tem o direito de gastar, o direito entre aspas, mas ela pode gastar até R$700. Então, isso não é uma apuração mensal, isso é uma apuração no aniversário do contrato. Então, quando chega no aniversário do contrato, a operadora faz essa recomposição, faz todo esse cálculo, que aí chega a um determinado percentual, que pode ser, sendo superior, ela pode aplicar o reajuste, um reajuste por sinistralidade, por isso até o nome sinistralidade, pode aplicar um reajuste por sinistralidade, sendo inferior, cabe aí negociação, ok? Ok, gente, é o seguinte, né? Hilton já falou aí, né? Nós preparamos aqui a pauta, né? E quero dizer para vocês que fica meu convite aqui, Hilton, você Claro. aceita voltar? Claro. Então, a gente, como já fez de outras vezes, vamos ter que dividir essa live em 2, né? Tem mais alguma pergunta aí, Júlia? Não? Gente, ó, é o seguinte, né? Já chamando vocês para a próxima, né? Vejam como temos um prato cheio aqui, né? Que nós vamos falar sobre todos os fatores principais de influência desse reajuste, né? Vamos falar sobre o que é possível ser feito para que eles se reduzam e qual a tendência de mercado, que a gente já disse aí, né? Que seria de um dígito, mas por que isso se compõe, né? Fechando esse nosso trabalho, né? Que a última palavra aqui vai ser do meu amigo, lógico, né?
Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, vocês têm ideia dos números que esse segmento movimenta, né? E a ANS, por favor, visite o site da ANS, ele é excelente, ele dá muitas dicas, né? E foi lá que eu fui pescar informações, né, para os senhores, né? E em dados oficiais, né? E a gente tem que usar aqui dados oficiais, né? Em 2017, né? As receitas das operadoras do Brasil foram de 161 bilhões. Okay? Se pagou e os prestadores do Brasil se sustentam com isso, os grandes hospitais, as clínicas, os laboratórios, né, receberam 137 bilhões. Né? O que significa, né, eu quero que o Hilton comente aqui já, que 85% é a média de sinistralidade do Brasil. Ora, se Hilton acabou de explicar para vocês que a média é 70%, né, significa que, em média, as nossas operadoras agonizam. Evidentemente que tem as mais bem administradas que vão ter resultados excelentes. Né? A gente viu o resultado de algumas operadoras aí já divulgados para o mercado com grande relevância. Ok? Mas por que digo isso? Né? Porque no Brasil, olha aí, estou lhe trazendo aí os números para você comentar, o sinistrado para você comentar, mais o número para você comentar. Né? O Brasil tem 47 milhões de beneficiários, né, sendo 1,5 milhão de beneficiários na Bahia. Significa que a Bahia tem 3,3% dos beneficiários do Brasil, ok? E que, para a população da Bahia, que tu pesquisou nas prévias aqui, nós temos 15 milhões de habitantes, então 15 milhões para 1,5 milhão, você já sabe que a gente tem então na Bahia 10% da população assistida, e que se a gente for colocar a influência do Planserv, teremos então mais 500 mil beneficiários. Ou seja, nós temos 2 milhões de beneficiários de pessoas na Bahia, diferente do Sul Maravilha, que chega a 25%, 30%. Né? E meu último dado técnico para que eu faça os comentários é de que no Brasil nós temos 780 operadoras ativas, 920 registradas, ok? Aí você diz, puxa, né? É muita operadora. Mas isso vai comentar, na verdade, o que é que sobra para o nosso dia a dia, o que é que nós temos na Bahia de oferta, né? E a dificuldade que nós dois como consultores temos para, a partir da leitura da necessidade e da dor do cliente, o que nós podemos oferecer para ele. Hilton, por favor, a palavra é sua. Você dividiu aí em 3 partes, né? Primeiro, a sinistralidade, que nós já falamos que precisaremos de um outro momento, mas ainda assim, tratando sobre o assunto de sinistralidade, eu costumo falar nas minhas reuniões de reajustes ou composições. Todo mês tem um monte, e até discussões com algumas operadoras, que o trabalho da redução da sinistralidade está aí nas mãos da operadora, do consultor e também do cliente. Então, são 3 pilares aí, são 3 atores importantes na redução desse número. Cada um tem sua influência e que pode fazer diferença. Tá? É muito importante que isso seja tratado, porque a responsabilidade não está nas mãos da operadora. Não adianta a gente botar a culpa na operadora, que a operadora não está fazendo o seu trabalho, o seu papel. Temos aí outras variáveis, como judicialização, que elas não têm nenhuma influência sobre isso aí, e outras variáveis que terminam a operadora também tendo um problema a ser administrado. Então, cabe a gente também fazer outros trabalhos e outras tarefas também. Falando aí do número da Bahia, você trouxe esse número, ainda é muito baixo, mas um dado também que, apesar da gente ter registrado na ANS o número de beneficiários que tem cobertura de plano de saúde, existem tendências aí, como cartões de benefícios e outros meios que estão acontecendo, que as próprias clínicas, hospitais estão flexibilizando ainda mais sua tabela de honorários médicos, digamos, por uma tendência de verticalização de algumas operadoras, tá? E aí trazemos aí novas alternativas que a ANS precisa muito tratar. Tá? Essas novas alternativas, como planos ambulatoriais melhores, planos hospitalares, para que a gente possa trazer esse número aí para atingir pelo menos aí 20 a 25% da população da Bahia. Okay? E essas quantidades de operadoras? Então, as operadoras têm diminuído a cada tempo, né? Então, o que eu brinco muito, aí a gente trata o assunto aí já há 15, 20 anos de plano de saúde, quando eu fazia algumas cotações, alguns comparativos de plano de saúde, é muito legal. Pelo menos 10. 10. Eu comparava em 2 páginas,
para fazer características contratuais e outras coisas, eu tratava em 2 páginas. Hoje eu trato em meia página. Então esse número está muito reduzido. Planos individuais só tem, de plano individual em Salvador, é um somente. Tá bom? Aracaju tem pelo menos 3. No interior da Bahia às vezes tem 2, 3. Em Salvador a gente só tem 1. Pois é. Então aí vem o grande problema de preço que está sendo distribuído para a população, que diz respeito a plano de saúde, é justamente por conta de poucas operadoras, e a tendência é que o modelo de verticalização tenha ainda mais expressão, tenha ainda mais um número que vai trazer essas operadoras a serem reduzidas. Tá? Ok. Hilton, muito obrigado. Muito obrigado a você que está aí nos ouvindo, pela paciência, né? A gente tenta aqui sempre tentar reduzir o tempo, mas a gente não consegue, porque realmente, né, é muito assunto. Essa live vai estar, logicamente, dividida em 2 partes. Logo, logo você pode pesquisá-la tanto na página da Anubis no Facebook, como também em nosso canal no YouTube. Esteja sempre aqui com a gente. Nós vamos divulgar a nova data, né, verificando a agenda do Hilton, para que ele esteja aqui com a gente, compartilhando e trazendo suas competências. Obrigado mais uma vez, sensacional as suas informações, né, principalmente quando ele explodiu essa composição dos planos individuais. Estaremos aqui a próxima. Obrigado a Júlia, que está aqui nos bastidores. Obrigado a toda a família minha e de Hilton, né, que sabe que da importância desse segmento. Na nossa okay? luta, né? Cícero, você fez uma pergunta em ambiente fechado, eu vou lhe responder fechado porque não deu tempo para hoje, viu? Me perdoe. Um grande abraço a todos e uma boa semana. Obrigado a todos.